do Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Deputados federais e senadores terão o primeiro semestre com pautas polêmicas. Congresso Nacional convoca sessão de abertura das atividades de 2024 para o dia 5 de fevereiro, em um ano que será encurtado pelo calendário eleitoral. O repórter Almir Fernandes tem informações. Com uma pauta cheia de projetos, vetos presidenciais e propostas bem polêmicas, mas com um ano legislativo encurtado pelo calendário eleitoral, os deputados federais e senadores voltam às atividades em plenário no próximo dia 5 de fevereiro. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, convocou a sessão de retorno dos trabalhos para as 15 horas. A sessão marca oficialmente a abertura da sessão legislativa de 2024. Com a definição do início dos trabalhos em plenário e nas comissões técnicas, caberá às mesas da Câmara e do Senado acertarem com os líderes de bancadas as prioridades de votação deste primeiro semestre. O mês de fevereiro será curto também por conta do carnaval, ou seja, o ritmo de atividades ganhará corpo mesmo somente a partir do dia 1º de março. Os deputados e senadores terão que lidar neste início de ano legislativo com um assunto bem espinhoso na relação com o Poder Executivo. A medida provisória que acaba com a desoneração da folha salarial para as empresas de 17 setores da economia e para os municípios com até 156 mil habitantes. Surgem pressões das lideranças empresariais e municipalistas para ser mantida a redução da alíquota previdenciária. Com redação do Ceará Agora, Almir Fernandes. Jornalista Beto Almeida, esse é um dos pontos polêmicos que os deputados federais e senadores já encontrarão logo no início das atividades legislativas de 2024. Essa desoneração da folha salarial ou oneração, porque o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória que dilui, que acaba com aquele texto, com aquela lei sancionada, vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo voto foi derrubado pelo Congresso Nacional, o texto publicado no Diário Oficial da União, garantindo a extensão da desoneração da folha salarial, ou seja, a redução da alíquota do INSS, para empresas de 17 setores da economia e também para prefeituras com até dos municípios com até 156 mil habitantes. O governo federal sentiu a pressão e o Ministério da Fazenda sinalizou a necessidade de negociar tanto com a área empresarial quanto com as lideranças municipalistas. Luzenor de Oliveira, o assunto é polêmico porque de fato existem entendimentos para um lado e para o outro. O Congresso Nacional se sente, de certo modo, aí meio, vamos dizer o seguinte, desrespeitado, porque aprovou a proposta de desoneração da folha salarial dessas empresas de 17 setores da economia, com o argumento de que estaria gerando emprego, melhorando a renda, enfim. Há argumentos que mostram exatamente o contrário. O que tem hoje, Luzenor? O governo e a equipe econômica já entende o seguinte, que não quer judicializar. Judicializar é levar o caso para o Supremo Tribunal Federal, mas também há o entendimento de que se levar o caso para o Supremo Tribunal Federal, é provável que o governo vença essa batalha. Em que aspecto? Não há previsão orçamentária legal para essa desoneração da folha. É dinheiro que o governo deixa de arrecadar e não se sabe como será feita essa compensação. Então, diante disso, há aí um lastro de inconstitucionalidade nessa proposta dos parlamentares que foi aprovada no Congresso Nacional. Mas não é isso exatamente que o governo quer no momento. Por que ele não quer? Porque mesmo derrubando, estragaria uma relação política num ano que, como você já bem disse, é curto por conta das eleições, e o governo tem outros projetos tão importantes quanto esse, Luzenor, para trabalhar ao longo desse ano curto, como, por exemplo, a questão ainda da continuidade da reforma tributária, que precisa fazer agora a aprovação dos projetos de regulamentação do que foi aprovado no ano passado. Tem também o projeto da lei das fake news que precisa ser trabalhado e é polêmico. Então, o que está acontecendo? O presidente Lula, deu a determinação o seguinte: encontrem uma saída. E numa dessas saídas, num dos pontos que está sendo trabalhado exatamente, para não deixar, inclusive, as prefeituras de fora dessa recuperação aí, dessa reoneração, por exemplo, é estabelecer prazos
mais longos para que os municípios, inclusive, entrem também nisso, mas inclusive também com a população diferenciada. Ou seja, resumindo, na realidade nós teríamos hoje menos pela proposta que pode vigorar. Não quer dizer que isso é o que vai prevalecer, mas a gente pode vir a ter um número menor de prefeituras beneficiadas com a proposta que está em discussão no Congresso Nacional. No Ceará, dos 184 municípios, são pelo menos 179 contemplados nesse momento com a redução da alíquota do INSS de 20% para 8%. Isso significa dizer, Beto Almeida, que como a medida provisória, o texto só vai valer a partir do dia 1º de abril, nesse aspecto da desoneração da folha salarial, os municípios irão recolher menos dinheiro para o INSS nos meses de janeiro, fevereiro e março. 3 meses. A conta em todo o Brasil é que a cada ano, os municípios, 3.600 municípios, reduzem pelo menos 10 bilhões de reais a contribuição para o INSS. É desse dinheiro que o governo não quer abrir mão. Exatamente, o governo não quer abrir mão porque sabe que precisa disso, inclusive, para fechar as contas. A verdade é essa. Tudo isso que nós estamos falando, o nome disso é isenção fiscal. O governo, pelo projeto que foi aprovado, está concordando em dar isenção fiscal para as prefeituras e também para empresas que estão dentro desses 17 setores da economia, lógico, quando reduz a alíquota da contribuição previdenciária. É dinheiro que deixa de entrar no caixa. E aí, Luciano... no caso do Ceará, Beto, esses 179 municípios, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social, os 170 municípios do Ceará, se prevalecesse a lei inicial, deixariam de arrecadar em 2024 para os cofres do INSS pelo menos 744 milhões de reais. Exatamente isso, Luciano. Hoje, por enquanto, a proposta do governo é continuar negociando exatamente até a retomada das atividades no Congresso no próximo dia 5 de fevereiro, mas também já anunciou, se não houver um acordo, ele vai judicializar, ou seja, vai levar a questão para o Supremo Tribunal Federal. E aí não vai ser bom para ninguém. Além dessa pauta sobre a desoneração da folha salarial, que virá também de polêmica nesses primeiros dias de 2024 no calendário do Poder Legislativo, Beto Almeida? Luciano, tem a proposta que é polêmica, que não se encontrou ainda um consenso sobre ela. É aquela questão que o governo, inclusive, disse que quer aprovar já nesse primeiro semestre, portanto, na retomada. Tem aquela questão da PL dos fake news, ou seja, o projeto de lei das fake news que regulamenta o controle sobre as redes sociais. Qual é a questão de tudo isso, Zenô? É que há uma forte base dos partidos mais à direita, inclusive do Centrão, mesmo aqueles entre os que apoiam o presidente Lula, que diz o seguinte, que esta reforma, que esse projeto da PL dos fake news é, na realidade, uma forma de literalmente segurar as críticas, é um projeto que, na realidade, não favorece a democracia e que não favorece o direito à informação. É o entendimento. É um projeto polêmico porque, inclusive, o próprio PT e o governo Lula têm dito que é necessário para fazer o controle. Eu acho que tem exagero demais nas redes sociais. Agora, fazer o controle em alguns pontos, da forma como o projeto está sendo colocado, um deles eu já disse aqui. Você sabe, por exemplo, que está lá nesse projeto da PL das fake news. Se vier o entrevistado aqui, Luciano, der uma entrevista para nós, e essa informação que ele der for uma informação falsa, nós vamos ficar sujeitos, eu, você e a rádio, a responder um processo por fake news. Podemos ser, inclusive, punidos por isso. Aí é um exagero da legislação, né, Beto? Que acaba por neutralizar a liberdade de expressão. Exatamente. E também pune quem está aqui apenas fazendo uma interlocução entre vou falar aqui, restringir a área política aos entrevistados e o cidadão, a cidadã que está do outro lado querendo saber o que acontece, quais medidas são tomadas no âmbito político, do poder público, do poder legislativo, do poder executivo, com impacto na vida da população. O outro ponto, Luciano, para além disso aí, é que a gente está falando exatamente do que vai ser polêmica, do que vai ser prioridade, é exatamente a retomada das discussões em torno da segunda fase da reforma tributária, porque a gente terminou o ano de 2023 com uma vitória muito boa do governo aprovando a reforma tributária. E a gente ainda vai continuar nesse assunto? Vamos. Sabe por quê?
porque é agora que entra a fase tão importante quanto, que é a da regulamentação desta reforma tributária, porque o presidente Lula disse que está chamando, aliás, ele não chama nem de reforma tributária, ele chama de justiça tributária. E o que é isso, Luzenor? É colocar os ricos no imposto de renda, porque você sabe que rico não paga imposto de renda.